Oi, eu sou a professora Renata e a partir de um pedido da Deise Amorim e junto com a ênfase educacional, hoje nós vamos falar para que serve o planejamento. A Deise pediu, na verdade, métodos avaliativos, mas antes da gente chegar num vídeo exatamente específico sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre para que serve planejamento. Quantas vezes você já ouviu um amigo, um colega dizer assim: não quero fazer planejamento, para que serve isso? Tem que pensar, para que serve, o que presta planejamento? Qual é a utilidade do planejamento? Primeira coisa, planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada, é agir de acordo com o previsto, é buscar algo incrível, essencialmente humano, o real, comandado pelo ideal. Quem falou isso foi o Vasconcelos. E agora, o que eu tenho a ver com isso? Planejar, em termos gerais, é fazer um plano para que aquilo que eu idealizo, aquela ideia que eu tenho sobre alguma coisa, efetivamente aconteça. Tem gente que planeja a vida financeira, tem gente que planeja um casamento. Nós professores, o nosso grande foco de planejamento é exatamente planejar a aula, planejar a estrutura da aula, a continuidade do nosso trabalho. Para que serve o planejamento? Para o professor, ele é um instrumento para colocar em prática a ideia que ele tem sobre a educação. Então ele vai organizar essa ideia, orientar a prática que ele tem, ele vai realizar aquilo que ele planejou. Então o planejamento é para o professor agir. O que eu vou fazer agora? Eu não pensei antes da aula, eu imaginei o que eu faria nessa aula. E agora eu vou direcionar essa aula para que eu atinja o meu objetivo final de colocar em prática a ideia, a proposta que eu tenho sobre isso. A criança, por meio da ação planejada que eu tive, vai realizar uma experiência, produzir e construir conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o planejamento é um instrumento do professor. Ele também é um meio de democratizar o aprendizado, por isso que eu levo em consideração que a criança quer aprender, o que ela consegue fazer, e eu também valorizo a produção dela no meu planejamento. Eu não jogo fora, eu não rasgo, eu dou para ela ver, eu deixo ela aprender também. O planejamento também é um instrumento de comunicação. Oi? Sim, é por meio do planejamento que você, professor, vai se comunicar com a supervisão, com a gestão, com a direção. É quando você comunica o que você faz, aquilo que você está fazendo. Então o seu supervisor vai sempre estar em contato e reconhecendo aquilo que você está fazendo. Então você não planeja para o supervisor, mas ao ter contato com o supervisor por meio do planejamento, ele sabe como você funciona, como está sendo sua aula, o que você está pensando, e dessa maneira ele vai poder te ajudar melhor. Outra coisa muito legal do planejamento é que você também documenta o seu trabalho. Então, documento, você fez isso, você está fazendo isso. E você, ao realizar um planejamento, ao se esforçar para que ele seja posto em prática, você está colocando, está indo além do que a maioria diz, que só a prática vale. Você está colocando uma teoria na prática. Aquilo que você pensou, aquilo que você teorizou está sendo realizado. Também é uma maneira de democratizar o que você está fazendo. Você se comunica com família, você se comunica com a instituição, com outros professores. E você está sempre num constante diálogo sobre o que fazer na sua prática. Perceberam a importância do planejamento? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece. Gostou do vídeo? Curte. Não gostou? Quer dar algum recado? Quer corrigir alguma coisa? Falar alguma coisa para nós? Comenta o nosso vídeo. Nos ajuda a melhorar para você. ênfase educacional. www.enfaseeducacional.com.br